Beleza, vamos começar então. Gente, hoje a aula vai ser sobre geometria plana, certo? Hoje a aula vai ser de geometria plana. E como a aula vai ser de geometria plana, a gente vai começar como, assim, com um dos grandes pilares da geometria plana, certo? Um dos grandes pilares, que é basicamente a parte de segmentos. Vou até anotar aqui, trocar aqui, trocar. É a parte de segmentos, proporções, barras semelhanças, e etc, tá? Essa parte, assim, isso daí é toda a base do seu estudo de triângulos, é toda a base assim, não é a base do estudo de triângulos, minto, tá? A base do estudo de triângulos, dos polígonos no geral, são os ângulos, os segmentos no geral, tá? Pontos, retas, enfim. Mas isso aqui, a gente pode começar por essa parte, porque eu acho que na aula passada o Léo, ele começou falando sobre ângulos e... Não, desculpa. O João, né, que ele dava aulas aqui, ele terminou, acho que a última aula dele foi sobre isso, certo? De geometria. Pelo roteiro que ele me disse, foi isso, certo? Eu não estava aqui, então não sei. Então, assim, eu vou dar continuidade, e aí, se faltar alguma coisa, vocês me avisam. Se tiver rápido demais, vocês me avisam, vocês vão me falando aí, tá? Eu tô de olho aqui no chat, apesar de eu estar transmitindo, mas eu tô de olho pelo computador. Beleza? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que falar, gente, né? Vamos falar sobre nomenclaturas. Vamos falar sobre nomenclaturas. Quando a gente fala sobre teorema de Tales, a gente tem que lembrar sempre, sempre, sempre de uma seguinte definição, que é o feixe de paralelos. O que é um feixe de paralelos? O que significa feixe de paralelos? É basicamente um conjunto, né? Conjunto de duas ou mais retas paralelas. Vou botar paralelas dessa forma, tá? Essa barra dupla aqui. É a forma como a gente normalmente apresenta. Só tem que ficar reto. Certo? Vou dar um exemplo aqui para vocês, um exemplo bem prático, bem rápido. Tá? Que é, basicamente, se eu tenho retas assim... Quer ver de azul? Se eu tenho retas assim, isso aqui já é considerado um feixe de retas paralelas. Ela não está exatamente paralela, mas... Se eu colocar mais uma, também faz parte do feixe. Se eu colocar mais uma, também faz parte do feixe. Se eu colocar mais uma, também faz parte... Opa, essa aqui não. Também faz parte do feixe, tá? Imagina aí e considere que são todas paralelas, beleza? Não está paralelo, não. Deixa eu apagar essa aqui. Não está paralelo, mas considere paralelo. Então, um feixe de paralelas é o conjunto de duas ou mais retas. Por que isso aqui é importante? Porque o teorema de Tales, ele é oriundo dessa definição. Você tem o feixe de paralelas e ele fala que se eu tiver duas retas secantes, o que são duas retas secantes? Eu vou até falar isso aqui, tá? Vou colocar aqui como definição. São retas secantes. A gente normalmente está acostumado a pensar em secante, tangente, cordas, como sendo associadas ao estudo das circunferências. Né? Quando a gente fala de circunferências e eu passo uma reta dessa forma, a gente diz que isso aqui é uma secante, né? Diz que essa reta aqui é uma reta secante. Secante. Mas quando a gente não fala sobre circunferências, quando eu falo que eu tenho duas retas secantes entre si, é basicamente retas são duas retas, né? Eu vou tratar como se fossem duas retas que se tocam em um só ponto. Guilherme, mas assim,
você está dizendo que retas secantes são retas que se tocam em um só ponto. Por que isso aqui é importante? Por que eu tenho que saber o que são retas secantes? Por que eu tenho que me atentar para essa nomenclatura especificamente? Deixa eu só trocar isso aqui para ser um vermelho e já respondo essa pergunta. Mas é importante você ficar atento à nomenclatura que você está dando às suas coisas, porque normalmente a geometria, os problemas de geometria, eles usam termos específicos. Então, às vezes você quer falar de uma reta, você fala sobre seviana, você fala sobre reta secante, você fala sobre segmentos homólogos. Enfim, tem vários, sei lá, bissetrizes, mediatrizes, enfim. Sempre tem as retas, né? Os termos, eles sempre são bem diversos. Então é importante que a gente tenha um bom repertório sobre os termos, porque evita de a gente ficar preso pelo enunciado e não pela dificuldade da questão em si, certo? Então, retas secantes são retas que se tocam em um só ponto. É bem chatinho, bem chatinho, certo? Mas aí você pode surgir uma pergunta, né? O que é uma dúvida natural aqui? O que é que se trata de uma dúvida natural? Guilherme, as retas, se eu estou falando de retas, elas não vão sempre se tocar num ponto, caso se toquem? Por que não chama isso aqui de retas? Por que não chama isso aqui só de retas concorrentes? Por que não digo que isso aqui são só apenas retas concorrentes? Porque pode ser um termo adequado? Pode ser um termo adequado, com certeza pode ser um termo adequado. Mas existe um caso onde duas retas, suponha retas R e S, existe o caso onde essas retas elas se tocam em mais de um ponto só. Qual é o caso dessas retas? Imagine que eu tenho duas retas que são parcialmente coincidentes. Por exemplo, eu tenho uma reta que vem para cá, ela começa aqui, uma reta R, e outra reta que começa coincidindo, né? Elas podem ser, no caso, coincidentes. Então imagine que eu tenho uma reta R e uma reta S que coincidam uma em cima da outra, por exemplo, assim. Imagina que isso aqui são duas retas, tá, gente? Estou fazendo só para poder ficar bem ilustrado. Mas as retas secantes se tocam em um ponto só. Existe um caso onde as retas se tocam em infinitos pontos, que são justamente o caso das retas coincidentes. Retas coincidentes não são duas retas iguais, certo? Não são necessariamente duas retas iguais, mas na verdade elas são iguais, mas é mais fácil a gente falar que elas são retas sobrepostas, né? Superpostas, enfim. Elas obedecem elas têm o mesmo comprimento, enfim, têm as mesmas definições, mas quando a gente analisa isso unidimensional, que na verdade bidimensionalmente, quando a gente analisa isso bidimensionalmente, uma reta que ela está coincidindo com outra, elas podem estar coincidindo, mas na verdade, imagina que tem duas retas, você está olhando aqui de cima, entende? Imagina que você está olhando essas retas de cima. E aí, se você vira um pouco o seu rosto, você vê essas retas, na verdade, assim. Entende o que eu quero dizer? Que elas podem ser coincidentes, mas não necessariamente serem iguais. Depende do ângulo onde eu estou vendo isso. Depende da forma como eu analiso. Vocês conseguem entender isso? Que de cima você pode ela ser a mesma coisa e se você vira o rosto ali, não é. Certo? É isso que eu estou querendo falar. Essas definições elas são bem abstratas porque depende muito da forma como você analisa. Mas retas secantes são retas que se tocam em um só ponto. Beleza? Retas secantes são retas que se tocam em um só ponto. Por que agora é importante? Por que isso assim, como é que eu vou chegar no teorema de Tales a partir dessas duas definições? É porque o teorema de Tales ele fala o seguinte, tá? Bem formalmente falando. Vou até apagar isso daqui, que é melhor, né? Formalmente falando. O que é que o teorema de Tales diz? Pode ter um H também aí, tá? Tales. Com H.
É engraçado porque eu acho que esse Tales também é o primeiro, assim, é o Tales que foi dado como sendo o primeiro filósofo do mundo, né? Assim, datas os primeiros registros de filosofia, acho que foi desse cara, por incrível que pareça. Então, acho que, assim, de quando data o início da filosofia lá tal, eu acho que esse cara foi um dos primeiros que criou. Eu acho que é. Eu acho que esse Tales é o mesmo Tales de Mileto. Se eu não estou enganado, tá? Porque normalmente naquela época era bem comum, né? Os filósofos serem multidisciplinares e tal. Mas, enfim, eu não tenho certeza disso. Eu não tenho certeza disso, tá? Eu tenho quase certeza disso. Mas, fato é, isso aqui já deve ter alguns milhares de anos. Essas conjecturas da geometria são bem, bem grandes, porque esse foi o primeiro estudo matemático. E ainda está certo até hoje, para você ver, né? Loucura. Teorema de Tales. O que é o teorema de Tales? Ele diz que um feixe de retas paralelas determina sobre duas secantes segmentos homólogos proporcionais. O que é que isso significa? O que é que caralho isso significa? Se eu tenho um feixe de retas paralelas e esse feixe de retas, eu vou escrever até fazer assim, vai. Eu tenho um feixe de retas paralelas. E esse feixe, ele é cortado por duas retas secantes. O que é secantes? Retas que se tocam em um ponto. Guilherme, mas essas retas não estão se tocando. É porque isso aqui, gente, é uma limitação da reta. A definição de reta é um segmento que tende ao infinito. Exato. Elas se tocam, nem no infinito, elas se tocam bem ali, né? Ó. Bem aqui. Muito romântico. Muito romântico. Certo? Então, assim, essas retas, elas, à medida que elas aumentam, né? À medida que elas. É, à medida que você alonga essas medidas delas aqui, esses segmentos, elas se tocam. Então, elas são secantes, certo? Concorrentes, secantes, enfim, transversais. É isso que eu estou falando. Elas podem ser secantes, correntes, transversais. Eu acho que o mais comum é você ver isso aqui, ó, transversais. Eu acho que esse é o mais comum de você ver, tá? O que é que esse teorema diz? O que é que esse teorema diz? Um feixe de retas paralelas, ele determina sobre duas retas secantes, segmentos que são proporcionais. Segmentos que são proporcionais. O que é que significa um segmento ele ser proporcional ao outro? Significa que devem obedecer uma igualdade de razões. A definição de proporção, uma proporção, lembre-se disso, tá? Uma proporção é uma igualdade de razões. Quando a gente fala assim, algo é proporcional àquilo, significa que eu estou dizendo que existe uma igualdade entre razões a qual o objeto que eu comparo e o objeto, assim, o objeto que eu tenho comigo e o objeto que eu estou comparando, entre eles dois existe uma razão e essa razão tem uma igualdade, certo? Então, quando a gente fala de proporcionalidade, a gente tem que analisar uma igualdade, sempre uma igualdade. Uma razão, ela é simplesmente uma divisão de algo. Uma divisão, certo? Razões são divisões. Só que a diferença entre uma divisão é que é uma divisão não dimensional, tá? Ou posso falar assim, não vou nem falar não dimensional, eu posso falar uma divisão ampla.
Eu posso dividir coisas que não necessariamente estão pertencentes ao mesmo grupo. Tá? Isso aqui vai fazer mais sentido, tá, gente? Isso aqui é muito importante vocês entenderem. Razões não são a mesma coisa que proporções, tá? Uma proporção é uma igualdade. Proporções são igualdades de razões. Razões são razões. Proporções é uma igualdade, beleza? É proporção estabelece uma igualdade. Então vamos lá. O teorema de Tales ele vai dizer o seguinte pra gente. Dados pontos A, B, C, D e A', B', C', D', esses meus segmentos aqui, que eu vou pintar de preto, esses meus segmentos, eles têm uma proporção. Eles obedecem uma certa proporção. Esses meus segmentos aqui, eles são proporcionais. São proporcionais. Eles obedecem. Eles têm uma proporção estabelecida por essas retas, tanto as paralelas quanto as retas transversais ou assecantes. Guilherme, como é que eu vou descobrir? Ora, o teorema de Tales ele diz o seguinte. Tá? Ele diz o seguinte. Vou colocar ele aqui do lado. Ele fala que AB sobre A', B'. Ou seja, esse segmento aqui, ó, sobre esse segmento, ele tem que ser igual a esse grandão sobre esse grandão, ou seja, BC sobre B', C', que deve ser igual a esse segmentozinho pequeno sobre esse segmentozinho pequeno, CD sobre C', D'. Ele pode ser igual a esse segmento partindo do ponto A indo até o ponto C, segmento AC, é igual a AC sobre a linha C'. Isso é igual também, eu posso pegar esse segmento grandão de A até D, que é igual a AD sobre a linha D'. O que é que eu quero dizer? O que é que eu quero dizer para vocês? Ele também pode ser esse BD, né? BD aqui, que é esse segmento todo aqui, que é igual a BD. B'. Ficou confuso aqui? Ficou, né? Ficou confuso isso aqui. O que é que o teorema de Tales diz pra gente de uma forma simplificada? De forma simplificada, tá? Se eu tenho... Vou escrever aqui do lado. Se eu tenho um segmento que vale... Vou escrever 3, né? Se eu tenho um segmento aqui, X, eu tenho um segmento aqui, Y. Eu vou botar com números, né? Eu tenho um segmento que vale 3. Esse aqui vale 2. Esse vale 5. Que vale, sei lá, vou colocar 7. 5. Tá. Se tem, é porque tá meio desproporcional, né? Deixa eu colocar 5 e 4. Melhor. Se eu tenho esses segmentos aqui, 3 é a medida desse segmento, 2 é a medida desse segmento, 5 é a medida desse, 4 é a medida desse. Se esses segmentos, eles estão formados por retas paralelas, um feixe de retas paralelas, são cortados por retas transversais, então eu posso falar que 3 sobre 5 é igual a 2 sobre 4. Opa! Por isso que deu merda, né? Eu escolhi os bagulhos aleatórios. Eu escrevi com números. Deu merda. É por isso que não pode ser de qualquer jeito, entendeu? Tem que ser pensado. É melhor fazer com x, y, a e b. Pronto. Tipo, eu não posso escolher os negócios à toa, tipo assim, aleatoriamente, entendeu? Não, os segmentos não podem ser escolhidos aleatoriamente. Tipo, eu não posso colocar 1000 e colocar 2 que achar que vai ser proporcional. Tem que ser pensado isso aqui certinho. Então eu vou colocar A e B para não ter problema, certo? A e B. A e B. Certo? Por isso que ia dar errado. Acompanha aqui, acompanha aqui. Esse segmento X aqui, este segmento X
É, a técnica chinesa. Esse segmento X, dividido pelo segmento A, X e A, eles são o que a gente chama de correspondentes. X e A. X e A são correspondentes ou homólogos. Correto? X e A são correspondentes. Y e B também são correspondentes. Y e B são correspondentes. Meu Deus. São correspondentes. O que é que você está querendo me dizer? O que é que o teorema de Tales ele me diz? Que existe que X sobre A, Tales. X e B, desculpa. Vício linguístico. Foi mal. Vício linguístico. Y. Pronto. Vícios linguísticos, desculpa. O que é que Tales determina? O que é que o teorema de Tales determina? Que X sobre A tem que ser igual a Y sobre B. Certo? É isso que ele está determinando pra gente. Beleza? É isso tudo aqui, ó. Toda essa ladainha aqui, que ele escreveu aqui, que eu escrevi aqui pra vocês, ele tá querendo dizer isso. Os segmentos são correspondentes, ele obedece uma proporção, certo? Vamos a um exemplo. Vou fazer um exemplo aqui pra vocês, certo? Vou fazer um exemplo pra vocês. Esse aqui vai dar certo agora. Ó, exemplo. Esse segmento aqui vale 6. Esse segmento vale 9. Esse segmento vale 8. Esse segmento vale x mais 3. Certo? Quanto é que vale o valor de x? Qual é o valor de x? X. Como é que a gente descobre isso? Vamos aplicar o teorema de Tales. O que é o teorema de Tales diz pra gente? Os segmentos que são correspondentes. Quem é que é correspondente aqui? Me digam aí. Quais são os segmentos que são correspondentes? 6 e o 8. 9x mais 3, exato. Exatamente. 6 e o 8, 9x mais 3. Eles são segmentos que são correspondentes. Como é que eu sei quais são os correspondentes? Porque eles estão determinados pelas mesmas retas paralelas. E se essa reta aqui ela é a reta R, essa é a reta R, S e essa aqui é a T, o meu segmento que tem valor 6, ele está determinado pelas mesmas retas paralelas que o segmento que vale 8. Eles são correspondentes por conta disso. Eles são correspondentes por conta disso. Certo? Tudo bem até aqui? Todo mundo está entendendo? Se não estiver entendendo, eu repito. Não tem problema. Certo? Todo mundo aí manda um feedback. Ok. Ok? Ok? Todos ok? Maravilha. Maravilha. O que é que a gente vai fazer agora? O que a gente vai fazer agora? Vamos fazer o que o teorema de Tales manda. 6 sobre 8 é igual a 9 sobre 3 mais 3. Certo? E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai operar normal. Eu vou passar esse x mais 3 multiplicando, certo? Vou multiplicar em cruz, né? Eu não sei como é que vocês chamam, meio pelos extremos, cruz.
Vou multiplicar isso aqui por 2. Regra de 3, pode ser também. Certo? Tá, vocês percebem que isso aqui, ó, é uma razão, isso é outra razão, e tem uma igualdade no meio, é uma proporção. Isso aqui determina uma proporção. Regra de 3 é uma medida proporcional, certo? É uma forma que a gente usa para fazer medidas proporcionais. Deixa eu aumentar aqui a página. Beleza? Relação proporcional, isso aí. Então, x mais 3 vezes 6 é igual a 8 vezes 9. 8 vezes 9. Como é que eu faço agora? Aí 6x, né? Faço aqui mais 18 é igual a 72. 6x é igual a 72 menos 18. X é igual a 72 menos 18 sobre 6. Certo? Se você fizer isso, a gente vai achar que isso é igual a... dividido por 6. Isso é igual a 9. Exatamente. Tinha que dividir. Beleza? Outra forma, gente, da gente conseguir resolver essa questão aqui, ó. Tem outra forma da gente interpretar Tales, tá? Outra forma da gente interpretar Tales. Todo mundo entendeu a resolução dessa questão aqui? Essa primeira? Todo mundo entendeu? Todo mundo tá entendendo aqui? Entenderam? Show. Tranquilo, então. Pegou o bizu. Boa. Existe outra forma. A gente está fazendo o quê? A gente está fazendo uma associação dos segmentos que são correspondentes, né? A gente está analisando eles como se fosse na horizontal. Não é isso? A gente está fazendo essa associação. Mas você também pode fazer uma associação seja mais na vertical, nessa mesma linha aqui, ó. Eu vou chamar essa reta aqui de reta Q. Eu vou chamar essa reta aqui de reta P. Nessa reta aqui, eu posso analisar esses segmentos aqui, ó, dessa mesma reta, e fazer uma proporção com eles. Guilherme, por que eu posso fazer isso? Vamos voltar aqui. Você está vendo aqui, ó, essa seguinte relação? Está vendo a seguinte relação aqui, ó? Que eu escrevi? Essa daqui, ó. Vocês estão vendo ela? Tá vendo esses valores de x, a, y e b? O que eu quero mostrar para vocês é aqui, ó. Se eu pegar esse b e multiplicar ele para cá e passar esse x aqui dividindo, o que eu vou ter é que o b sobre a é igual a y x. Ou falando, né? Ou se eu quiser inverter, a sobre b é igual a x sobre y. Peguem essa aqui, ó. Peguem essa relação aqui, ó. E vamos olhar para cá, para o nosso segmento. Ele está dizendo que esse segmento A sobre esse segmento B é igual a esse segmento X sobre esse segmento Y. Entenderam? É a mesma coisa. O que eu vou estar mostrando para vocês é que isso dá mais alternativas para a gente. Ao invés de eu só analisar agora os segmentos correspondentes de forma horizontal, ou seja, desse jeito aqui, ó, uma reta para outra, eu posso analisar segmentos da mesma reta, certo? Da mesma reta. Eu posso analisar o X com o Y e o A com o B. Eu posso fazer isso. Fica até mais intuitivo, né? Se você quiser lembrar, ó, você pode só passar aqui uma barrinha para lembrar que é uma fração. Entendeu? Eu posso fazer isso. Eu estou relacionando X com Y e A com B. Eu posso relacionar X e o A, o Y e o B, certo? Dessa forma aqui, ó, nessa direção,
Ou eu posso analisar nesse sentido. Nesse sentido. Bom, a gente vai fazer mais questões para vocês ficarem satisfeitos com isso, tá? A gente vai fazer mais questões. Mas, entender essa parte, eu vou prosseguir com a teoria, tá? Você prosseguir com a teoria. Eu quero que vocês me deem esse feedback, tá? Na verdade, eu vou fazer um pouco mais de questões, vai. Só fiz um exemplo. Vou fazer mais uma questão com vocês. Q1. Q1. Certo? Nossa. Hum. Ó. 2, 7, 5, x mais 2. Agora eu vou meter a mão na massa. E aí, façam aí. Me digam quanto é que ficou. Façam aí. Certo? Qual a valor de x? Vou fazer com a mente. Não, não. Sem fazer com a mente. Gente, esqueçam isso de fazer conta assim. Não cai nessa. Não vá nessa de fazer. Não vá nessa de fazer as coisas com a mente, tá? Não façam isso. O matemática assim, não dá, certo? Equações com de mente e tal, não sei o que, não façam isso. A chance de você errar alguma besteirinha é muito grande. É muito grande. Dá exato? Eu não sei. Vamos ver agora. Vamos ver agora. Tem que pegar o caderno, 15,5. Dá o quê? 31, né? 31 sobre 2. 32 sobre 2, né? Não, é 35 sobre 2. Não, não, tá certo. Isso, tá certo, tá certo. Eu vou ter que subtrair 2, né? Ok. Isso. Acho que é isso mesmo. E aí, gente? Vocês querem um tempinho? Ou eu posso prosseguir? Show, show. Posso fazer? Posso fazer? Todos de acordo com isso? Posso continuar? Show, maravilha. Bora lá. Bora lá. O que é que a gente vai fazer? Existem duas formas a gente fazer isso daqui, certo? Duas formas a gente fazer isso. Como é que eu vou fazer isso aqui? Como é que eu consigo fazer isso? Eu posso pegar o 2 e relacionar com o 4, com o 7, desculpa. Com o 7. E o 5 com o x mais 2. Ou eu posso relacionar o 2 com o 5 e o 7 com o x mais 2. Não vai fazer diferença. Não vai fazer diferença, tá? Não faz diferença nenhuma. Beleza? Não faz diferença nenhuma. Eu vou analisar dessa forma aqui, ó. Dessa forma aqui, certo? Não, assim, não tem motivo específico. É simplesmente porque eu quero. Então, 2 sobre 5, por Tales, né? Tales. 2 sobre 5 é igual a 7 sobre x mais 2. O que é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar isso, né? Vou fazer meios pelos extremos. X mais 2 vezes 2 é igual a 35, que é 57. 2x mais 4 é igual a 35. 2x igual a 31. X é igual a 31 sobre 2, que é igual a 15,5. Não precisa colocar esse valor aqui não, tá? 31 meses já está um valor muito bom. Muito bom. 31 meses já está um valor muito bom. Alguma dúvida no que eu fiz aqui? Alguém tem alguma dúvida em relação ao que eu fiz aqui? Não, nenhuma, né?
Show, maravilha. Vamos lá. Vamos lá. Vamos para a questão 2, então. Questão 2. Hum, eita, tá feio isso aqui, né? Hum, hum. Tudo isso aqui vale 12. Essa parte aqui vale X. 3. Vai, eu vou dar 5 minutos para vocês resolverem essa, tá? Qual é o valor de X aqui de novo? Certo? 5 minutinhos. Deu 8. Cabeça, não é filosofia, não é uma aula de história, não é uma aula. Vá pegar um lápis e um papel, certo? Vamos todos escrever. Vamos todos escrever. Mais um motivo para pegar um papel e uma caneta. Ou um lápis, sei lá. 3 minutos, hein? Eu vou ao banheiro rapidinho, então já volto, tá? 3 minutinhos. Vocês têm. Gente, fizeram?
Tô de volta. 0, posso ir? Posso ir? Sim, sim, todos aí mandem um feedback. Todos mandem um feedback. Essa ideia aqui, gente, essa ideia aqui, a gente não consegue, na verdade a gente consegue fazer das duas formas. Só que a gente não pode fazer analisando isso aqui, ó. A gente não consegue fazer isso aqui analisando horizontalmente, né? Por quê? Porque a gente não tem os valores respectivos aqui, ó. A gente não sabe quanto é que vale cada um dos dois. Então não dá para a gente analisar isso de uma forma horizontal, né? Consegue analisar isso aqui em reta separada. A gente vai analisar os segmentos pertencentes à mesma reta, certo? O que eu vou fazer? Essa parte total aqui, ó, toda essa parte vale 12. Toda essa parte aqui vale 12. Quanto é que vale toda essa parte aqui? O teorema de Tales, ele diz que eu posso pegar qualquer segmento da reta. Esse segmento aqui grande, ele é um só. Se eu quiser analisar uma parte menor, vale 3. Se eu quiser analisar uma parte menor, vale 5. Se eu quiser aqui criar outra reta paralela e dizer que essa reta aqui vale 3 também, essa aqui vale 2, eu posso fazer isso. Eu posso fazer isso. Não vai fazer diferença? Não vai fazer diferença, certo? Não vai fazer diferença. Então eu posso analisar toda essa reta aqui, ó, todo esse segmento de reta, porque no final das contas ele está me dizendo a mesma coisa. A aplicação vai ser a mesma. Então isso aqui tudo vale 8. Show. Agora eu já tenho dois segmentos, né? Eu já tenho o valor de cada segmento aqui nas retas. Vou fazer por Tales. Tales. Eu vou fazer 8 sobre 4 é igual a 12 x. Correto aqui? Todos de acordo? Todos entendendo aqui até aqui esse passo? Agora vai ser direto, né? Exato, exatamente, pamonha. Exatamente. Porque se você for olhar, isso aqui, ó, esse segmento todo, ele é correspondente a esse segmento todo aqui, ó. Entendeu? O Thales, gente, Thales não é só com pequenos, não é só coisas aqui um por vez, não, tá? Tá? Esse segmento aqui, o Thales, não é só esse segmentozinho pequeno, não, né? Analisando de pequenininho, não. Eu posso analisar, inclusive, isso aqui tudo. Eu posso analisar isso aqui tudo. Não posso, não? Hein? Ó, eu não posso simplesmente fazer isso aqui, ó. 8. Exato, entendeu? Posso. Certo? Se a gente for voltar aqui em cima, a gente for voltar aqui, eu botei muito. Se a gente for voltar aqui em cima, deixa eu apagar esse tá horrível. Ele pega todo esse segmento aqui, ó. AD, quem é AD? É esse segmento grandão aqui, ó. AD. Então eu posso pegar quaisquer segmentos, não importa quais sejam eles, certo? A proporção ela já está definida, gente. A gente só tem que usar a que for melhor. A proporção já está definida, a gente só precisa usar qual que é a melhor. Beleza? Entenderam? Estamos entendidos até aqui? Estamos entendidos? Maravilha, show. Maravilha. Certo? Pronto, o que, é que eu vou fazer agora? 8x é igual é igual
Quanto é que é 4 vezes 12? É 48, né? 48. X é igual a 48 sobre 8. 6. Pronto. Acabou. Certo? Acabou. É só isso. Só isso. Guilherme, é só isso? É só isso, cara. Juro pra vocês que é só isso. Mas existem formas de complicar. A próxima questão ela é uma forma bem mais complicada, certo? Ó, isso aqui vai ser importante, tá? Esse exemplo aqui vai ser importante para vocês entenderem melhor a definição, mais ainda. Bem, não, vai. É a terceira, né? Vamos lá, hein, ó. Essa aqui é quase. Eu vou botar aqui como se fosse questão de desafio. E aí? E aí? Vocês lembram da definição? Vocês lembram da definição de reta secante? Qual é a definição de reta secante? Retas que se tocam em um só ponto. As retas aqui, elas são secantes ou não? Então, vale Thales aí, não vale não? Eu vou explicar para vocês por que que isso aqui não faz diferença nenhuma, tá? Eu vou explicar para vocês como isso aqui não faz diferença nenhuma. Nenhuma mesmo. É porque vocês estão sendo enganados pelos olhos de vocês. A figura está enganando vocês. Certo? Pegadinha do malandro. Você vai falar também das razões trigonométricas e semelhanças de triângulo, ou essa aula é mais teoremas de Tales? Terminando esse exemplo de agora, essa questão 3, eu vou entrar na parte de semelhança de polígonos, certo? Ainda tem, né, assim, ainda tem teorema da bissetriz interna e teorema da bissetriz externa. Ainda tem teorema da bissetriz externa e interna. Elas são, assim, é bem importante, mas eu posso ir direto para polígonos semelhantes. Acho que vai fazer um pouco mais sentido. Certo? Acho que vai fazer um pouco mais sentido. Certo? Então, assim, tô ouvindo só umas palavras estranhas. Então, assim, não, tipo assim, porque razões trigonométricas é, é mais trigonometria, né? Não é bem geometria exatamente. Imagina gostar de trigonometria. E, gente, essa questão aí, como é que vocês estão? Hein? Querem que eu resolva? Querem mais tempo? A Lindinha já deu, achou o resultado aí. Eu não sei se é isso, tá, Lindinha? Realmente não sei. Tô tendo revisão de geometria agora contigo. Não, a gente vai avançar, gente. A gente vai avançar. Resolvi porque eu acho que fiz merda. E aí, quem mais quer que eu resolva? Quem mais quer? Também posso ir? Mais alguém aí? Querem? Gente, olha só, hein? Vamos lá, hein? Eu vou mostrar pra vocês como é que vocês estão sendo enganados. Enganados. Vocês estão sendo completamente enganados pelos olhos de vocês. Certo?
Ó, eu vou reescrever essa imagem e não vai ter alteração nenhuma, absolutamente nenhuma do resultado. Ó, eu vou transformar isso aqui nisso aqui, ó. E aí? Ficou mais simples agora? Ficou mais tranquilo? Entenderam o que eu fiz aqui? Gente, olha só. O que é que a gente está acostumado a fazer? O que é que a gente está acostumado a fazer? Eu vou explicar agora, tá? Vou explicar. O que é que a gente está acostumado a olhar? A gente está acostumado a ter uma identidade visual, né? A gente está acostumado assim, a ter esse vício visual. Nossa. A gente está acostumado a ter esse vício visual de olhar para a figura e já saber exatamente quais são os segmentos, igual foi na questão 1, na questão 2. Mas aqui, entendam, as retas, certo? A inclinação das retas já determina por si só a proporção. A inclinação das retas já determina a proporção. Se eu mexer essa reta aqui, ó, se eu mexer essa reta vermelha aqui para cá, nessa direção, e escrever ela aqui, vai ser esse segmento aqui, ó, esse valor desse segmento aqui, vai ser o mesmo 9. Esse segmentozinho aqui, ó, vou prolongar aqui, fazer assim. Esse segmento aqui vai ser o mesmo x menos 3. Porque o que determina isso, o que determina os valores dos segmentos formados é a inclinação das retas. Entendem? É a inclinação. Se eu mexer essa reta para o lado, eu só não posso mudar a angulação dela. Mas se eu quiser mexer ela para o lado, não faz diferença. Não faz diferença nenhuma. Entenderam? O que é que Tales diz? As retas transversais estabelecem proporções definidas. As proporções já são definidas pelas retas. Qual é a diferença dessa reta? Ela estar cruzando a outra ou não? Qual é a diferença se ela está aqui ou se ela está aqui para o lado? A inclinação é a mesma. Ela está relacionada às retas paralelas na mesma posição. Ela está na mesma inclinação. A mesma coisa. As retas indecisas. É a mesma coisa se eu pegar essa reta aqui em azul, e transladar, é isso que a gente chama, tá? E transladar ela para cá, ó. Que ela não ficou paralela. É a mesma coisa do transladar. O nome é transladar mesmo. O nome é transladar. Translado. Tá? Transladar. É bem feio, mas o nome é isso mesmo. Transladar é rotacionar. Translação é rotação, sabe? Pois é. Se eu transladar essa reta para cá, esse ângulo aqui, essa medida aqui, ó, essa medida aqui continua sendo 6. Essa medida aqui de baixo continua sendo 8. Não faz diferença. Não faz diferença. Certo? As retas estarem se cruzando é meramente um efeito visual para confundir vocês. É só um efeito visual para confundir vocês. Não faz diferença. Se os segmentos formados por elas, a gente tem os valores deles, então eu posso fazer a proporção do mesmo jeito. Não vai fazer diferença, gente. Não vai fazer diferença nenhuma. Não vai fazer diferença nenhuma. Certo? Entenderam aqui? Conseguiram entender aqui? Se não tiver entendido, não tem problema. Eu repito. Não tem problema nenhum.
As retas se cruzando fez com que o 6 e o 9 trocassem de lugar. É porque, ó, eu vou limpar a imagem aqui, tá? Vou apagar essa imagem aqui de cima, vou limpar ela, tá? Vou limpar ela aqui pra ti. Vou escrever de novo. Vai fazer mais sentido. Meu Deus. Ó, ela vem pra cá formando um X, né? Eu vou escrever esse X com duas cores diferentes. Assim. Vamos lá. Qualquer reta. Qualquer reta. Eu não posso mudar as características da reta. Eu não posso mudar o que a gente chama de coeficiente angular, que é a inclinação da reta. Eu não posso mudar a inclinação da reta. Mas eu posso mexer ela lateralmente para onde eu quiser. Para cima, para baixo, não faz diferença. A reta é infinita. Não faz diferença. Se eu mexer ela, se eu mexer ela para cima, para baixo, não vai fazer diferença. Certo? Ela vai continuar mantendo as proporções. Pode fazer isso. Ó, aí eu vou explicar para a pamonha. Tá vendo esse valor aqui, ó? Aqui é o 9, né? Aqui é o 6. Aqui é o 8. Aqui é o x menos 3. Aqui é o x menos 3. Tu tá vendo aqui, você consegue perceber que esse 9, ele é um segmento formado pela linha vermelha? Não é? Esse x menos 3 não é um segmento formado pela linha vermelha? Pronto, maravilha. Como esses dois segmentos são formados pela linha vermelha, para onde quer que eu mexa a linha vermelha, seja para a direita ou seja para a esquerda, ela sempre vai formar esses mesmos segmentos. Esses segmentos, eles permanecem com ela. Não vai fazer diferença. Não vai fazer diferença. Certo? Então, a mesma coisa aqui com o 6. Esse segmento aqui de valor 6, ele não é formado pela reta azul? Esse segmento do 8 também não é formado pela reta azul? Se eu mexer a minha reta azul para qualquer lado, esse segmento vai se manter o mesmo. Então, o que eu estou fazendo aqui. Isso, eu entendi exatamente o que você quis falar. Agora vai fazer sentido. Né? Quando você mexer, eles não vão estar do mesmo lado, o 6 não vai estar do mesmo lado do x menos 3, porque ele está do mesmo lado, mas ele não corresponde à mesma reta. Entende? Ele não corresponde à mesma reta. Antes, nesse exemplo aqui, ó, nos exemplos, eles ficavam no mesmo lado porque eles correspondiam à mesma reta. Ó. Esses aqui ficavam do mesmo lado, a gente usava eles porque eles pertenciam a essa mesma reta. Como esses dois segmentos estão do mesmo lado, esses dois segmentos, o 6 e o x menos 3, eles estão do mesmo lado, mas eles não correspondem à mesma reta, então eles estão aqui meramente por um efeito visual, meramente por uma questão de posição. Mas na prática, eles correspondem a retas distintas. E como correspondem a retas distintas, eles, dependendo da geometria, dependendo da posição em que eu colocar essas retas, eles vão ficar em lados opostos. É isso que eu quero dizer para vocês. Não faz diferença. Por que eu transformei esse conjunto aqui nesse conjunto? Porque visualmente falando, é mais familiar, é mais favorável da gente entender. E geometria, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Geometria é isso. Geometria é isso. É uma coisa muito complexa, às vezes é um círculo que tem um negócio aqui, que tem uma cavidade, que vem um triângulo e pega, e você. O que é que a gente tem que fazer? A gente tem que separar isso em figuras que a gente conheça. A gente tem que separar isso em formas que sejam visualmente mais simples, sejam visualmente mais. Vou sair agora, mas aula foi fenomenal. Muito obrigado, tá? Eu agradeço o elogio. Fique sempre à vontade para poder retornar. Tá? Tchau, tchau. Boa noite. Sabadão, né? Sabadão. Sabadão.
O da legenda eu disse, mas o meu deu 9 é exato. Vamos fazer agora. O que a gente vai fazer? Pronto, a gente faz aqui normalmente, certo? Mas todo mundo entendeu o que eu quis dizer? Todos entenderam o que eu quis dizer em relação a transladar, a mover as minhas retas? Clima tenso. Todos entenderam? Mande um feedback. Todos vocês entenderam? Certinho? Maravilha, então. Show de bola. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar esses segmentos aqui e vai correlacionar eles. Como é que a gente vai correlacionar? Por teorema de Tales. Vamos lá, por teorema de Tales. Tales. 6/8 é igual a 9/x menos 3. Pronto? Não é só isso? Agora a gente faz normal. X menos 3 vezes 6 é igual a 9 vezes 8. Uhum. 6x menos 18 é igual a 72. 72 mais 18 dá 90, né? Ou não? É 90, né? 90. X igual a 15. É subtrair ao invés de somar. Pois é, cuidado com os sinais, tá? Isso é bem importante. Cuidado com os sinais. Eles maltratam. Certo? Vocês conseguiram entender? Conseguiram entender? Entenderam? Todo mundo conseguiu entender o que eu fiz aqui? Tudo certo? Maravilha. Se não tiver, gente, pode falar, tá? Não tem problema nenhum. Não tem nenhum problema. Vamos para a última questão, vai. Vamos para essa última questão aqui. Para essa última questão. Ó, hum, 6, 10, x mais 1, y mais 3. Quais os valores? Gente, vamos lá, hein? Eu nunca disse que as retas secantes elas teriam que se limitar a duas. Aliás, eu analiso de duas em duas, certo? Eu analiso de duas em duas. Essa é a dica que eu vou dar para vocês. Analise de duas em duas, certo? De duas em duas. Quais são os valores de x e de y? Essa é a dica que eu dou para vocês. Vou dar 5 minutos. Pode ser? Pode ser, né?
Não, é um 10 aqui, desculpa. Dez. Meu X deu 11 e meu Y deu 15. Olha só, hein? Bora lá fazer. Bora começar. Posso ir? Posso ir? Vamos lá, gente. Eu vou botar para vocês, mostrar também um conceito muito bom, tá? Vocês podem fazer isso aqui em vários casos, não só em relação a segmentos. Separem a figura, sempre que possível, separe a figura em duas. Aqui tá poluído, isso aqui tá poluído, certo? O que, é que você vai fazer? Vamos separar isso aqui em duas figuras. Vamos separar primeiro esse caso aqui, ó. Geometria, gente, acho que 70% é organização, sinceramente. Ó, eu vou manter. Como é que eu vou, como é que eu vou determinar quais vão ser os pares que eu vou organizar? O teorema de Tales ele analisa pares, certo? Pares de retas. Não necessariamente tem que ter só duas retas na figura, mas eu faço análise a partir de pares, pares de retas transversais, pares, tá? O que é que eu vou fazer? Eu só tenho uma reta onde os meus valores eles são dados, que é essa minha reta aqui, ó. Essa reta aqui tem um 6, essa reta aqui tem um 4. Então eu vou manter ela para conseguir comparar com as duas outras retas, certo? Individualmente. Então eu vou manter essa minha reta aqui, ó. Essa minha reta aqui vale 4. Esse meu segmento vale 4. Esse meu segmento vale 6. Eu vou chamar essa reta de R. Eu vou chamar essa reta de S. Eu vou chamar essa reta aqui de T. Certo? Eu vou manter a minha reta R aqui. E eu vou, primeiramente, analisar ela junto com essa minha reta aqui, ó. Que essa minha reta é a minha reta T. Beleza? Beleza? Todo mundo está acompanhando aqui, né? Esse aqui é o primeiro caso. Primeiro caso. Certo? Beleza. Quanto é que vale aqui, ó, esses valores? É x mais 1 e y mais 3. Não é?
Esses são os segmentos aqui. Eu vou pintar de vermelho, tá? De azul. Esse e esse. Nossa, escolheu mais esse. Esse que, assim, vai fazer sentido, tá? Vai fazer sentido, calma aí. Vai dar certo. Esse aqui pode ser tanto a primeira quanto a segunda etapa. Vamos lá, por Tales, o que acontece? Por Tales, o que acontece aqui? Vamos lá. Tales. 4/6 é igual a x mais 1 sobre y mais 3. Gente, isso aqui, essa, essa razão aqui, eu vou conseguir resolver? Eu não vou conseguir resolver ela, né? Por que eu não vou conseguir resolver? Porque isso aqui, ele me dá duas incógnitas, e ele só me dá uma equação. Então eu vou desenvolver isso aqui só, vou deixar parado, tá? Vou desenvolver, eu vou dizer aqui 4 vezes y mais 3 é igual a 6 vezes x mais 1. Vou deixar isso aqui parado. Deixar isso parado. Qual é o segundo caso que eu analiso? Eu vou repetir as minhas retas. Eu vou repetir as minhas retas. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa minha reta aqui normal. Aqui vale 4, aqui vale 6. E vou pegar a minha outra reta agora. Qual é a minha outra reta? Quanto é que vale aqui? Vale 10. E aqui vale y. Vou fazer por Tales de novo. Como é que eu consigo resolver isso aqui por Tales? 4/6 é igual a 10 sobre y. Certinho? Certinho aqui? Agora a gente consegue resolver, né? 4y igual a 60. Y é igual a 15. Achamos. Achamos. Essa aqui ficou fácil. O que é que eu vou fazer agora? Ó, jogo aqui em cima. Não é não? Acabou, né? Pronto. O que é que eu vou fazer agora? Eu sei que y é igual a 15. Aí eu venho. 4 vezes 15 mais 3 é igual a 6 vezes x mais 1. Isso aqui é 4 vezes 18, que dá 72, né? É igual a 6x mais 6. Isso implica dizer que é 66 dividido por 6. Que é igual a 11. E aí? Show? Olha aí, muitos duvidaram, mas eu finalmente acertei. Mandou bem, viu? Mandou bem. Essa questão aqui ela não é tão fácil, não. É a mais difícil até agora, né? Gente, vocês entenderam? Vocês entenderam? Entenderam? Todo mundo, assim, vocês conseguiram entender a progressão que foi isso daqui? Vocês entenderam como é que foi essa progressão das questões que a gente fez? Como assim? Qual? Ah, dessa figura aqui, ó. Eu vou fazer ela aqui de novo, tá? Vou fazer. Ela fica assim, ó. Ela fica assim, ó. Ó, essa figura aqui, ela vai ficar aqui, ó. Essa reta aqui, ó, eu vou deixar ela pro cantinho, certo? Essa outra reta, eu vou deixar ela aqui, ó. Assim. E a outra eu vou transar lá pra cá.
Aí como é que fica? Eu nem preciso prolongar isso aqui tanto, certo? Aí isso aqui é o 4, isso aqui é o 6. Essa aqui, ó, pronto, eu vou colocar na nomenclatura que eu tinha usado, né? Essa é a minha reta R, essa é a minha reta S, essa aqui é a minha reta T. Quais eram os valores da reta S? Os valores da reta S, eles eram yx mais 1 e y mais 3. Os valores da reta T, eles eram 10, y. Fica assim. Se você fizer dessa forma aqui, a visualização fica mais fácil ainda, certo? A visualização fica bem, assim, fica bem estampada. Mas a gente ainda vai ter que fazer por 2 casos. Como foi que tu errou? Tu tinha colocado o quê? 10 sobre y mais 3. Ah, tu caiu, né, na pegadinha? Caiu na pegadinha de fazer isso aqui, né? Ó. Caiu na pegadinha. Pois é, e assim, isso daqui, o melhor dessas questões, né, se vocês forem reparar, é que elas não são algebricamente difíceis. A gente praticamente não faz conta, né? A gente praticamente não faz conta. Acontece bastante no dia normal. Não erra mais agora. Não erra mais. Vocês conseguem entender que as questões que a gente fez aqui, elas têm uma dificuldade, mas essa dificuldade é muito mais de interpretação? O que é que tá, quais são os segmentos que eu vou usar, quais são... Então, isso daqui, as questões que a gente fez aqui, elas não têm uma álgebra pesada. Olha aqui, ó. Bobeira, não foi não? Bobeirinha. Coisa básica. De questão de álgebra, né? Que é assim, só achar o x, achar o y. O que é o mais difícil? É a gente interpretar quais são os segmentos que a gente tem que usar. E é esse o problema da geometria. A parte algébrica da geometria, na maior parte das vezes, as questões difíceis são muito diretas. Tipo, as questões que são realmente muito, muito, muito difíceis são questões muito diretas que você tem que saber conceito, você tem que conseguir ver alguma coisa na figura, você tem que saber identificar o que é proporcional, o que não é, o que é semelhante, quais são os segmentos que você vai usar. Então aqui, mais do que teorema de Tales, isso aqui serviu muito para que a gente consiga entender como visualizar segmentos, retas, que são retas paralelas, que são retas concorrentes, o que é que significam segmentos correspondentes, certo? Então aqui é um trabalho visual, é um trabalho assim de ideia mesmo. A gente pode mexer na figura, a gente pode mexer as retas. O importante é manter a inclinação delas. Isso daí, gente, é uma ideia muito boa. É uma ideia muito boa, certo? Você não vê, assim, não é muito comum você ver, acho que explicando isso em teorema de Tales. Eu, pelo menos, nunca vi, certo? Eu, pelo menos, nunca vi. Então, a aula de hoje foi não só uma introdução, né? Até porque é a minha primeira aula aqui. Eu queria saber como é que funcionava o ritmo. Não é só essa parte de conta, mas a aula de hoje foi bem, bem ideia. Dar a vocês ideia, botar vocês para pensar, entendeu? Colocar vocês para verem as coisas de uma forma um pouco diferente em relação à geometria. Eu acho que esse é o principal. Tem que ter muita criatividade. Tem que saber o que está fazendo ali, tem que pensar certinho, certo? Ser organizado, entendeu? Tem que organizar certinho. E aí? Coisa que não sei fazer, mas tá aprendendo, né? Deu o primeiro passo hoje. Na sexta-feira à noite, certo? Então estão todos bem com isso? Já foi 1h40 de aula. Eu acho que já é bem o suficiente, porque se eu começar a outra explicação, a aula vai durar tipo 2h30, 2h40. Não é isso que eu quero aqui de vocês numa sexta-feira à noite. É sextinha de noite, né? Pois é, sextou. Sexto pra caramba. Certo? Tudo certo com vocês aí?
Eu também tô com muita fome. Tô com muita fome. Vou comer feijoada de noite, 9 horas da noite. Meu Deus. Meu Deus. Meu pão com manteiga. A pamonha não vai comer pamonha. Que irônico, né? Por nada, gente. Por nada, viu? Eu quero agradecer a presença de vocês. Boa noite. Aliás. Ah, pode parar, tá? Eu não fiz sinal, mas pode parar de gravar, caso possa já. Pode parar de gravar. Boa noite. Gente, aliás, né? Antes que vocês saiam todos, vocês